O melhor ficou para o final. Então a gente tem aqui agora a operação de multiplicação. É só multiplicação, não é multiplicação por escalar. A gente vai pegar duas matrizes e vai multiplicar, tá? Primeiro eu vou falar o que não é para fazer, tá? O que vai dar errado. Então aqui, deixa eu só avisar, né? Fazer um aviso aqui. O que vai dar errado. Não faça. Não faça isso. Não faça isso. Vai estar errado. Pega duas matrizes. Vou pegar a matriz A. Vou chamar de 2, 1, 0 e 2, por exemplo. E eu vou pegar a matriz B. Tá? E eu vou falar que ela tem tamanho 2 por 2 também. 1, menos 1, 2 e 3. O que é A vezes B? Não defini ainda, mas não faça isso, tá? Isso vai estar errado. Somar, eu pegava e somava as entradas. Multiplicar todas as entradas pelo número. Transpor não tem nada a ver aqui, né? Mas não é muito complicado. Multiplicar, então, não deve ser muito complicado também, não. Então, vai ser 2 vezes 1 é 2. 1 vezes menos 1 é menos 1. 0 vezes 2 é 0. E 2 vezes 3 é 6. Não. Deixa eu trocar de cor aqui com o vermelho. E riscar, tá? Isso é totalmente errado. Não é assim que multiplica matrizes, tudo bem? Poderia ser? Poderia. Mas não é, tá? Então, algumas definições na matemática vingam porque trazem mais frutos, vêm de outras formas, né? E mais frutos no sentido de ser mais explicável. Mas aqui, a multiplicação de matrizes, por exemplo, ela não é dessa forma que você teria que ter as matrizes do mesmo tamanho e, enfim, definições têm que ser boas, tem que gerar certos resultados, etc. As matrizes estão relacionadas também com certas transformações e modificações com relação a vetores. A gente vai falar de vetores mais para frente no curso. E aí você vai fazer composições de transformações, etc. E aí vai ter um jeito certo de multiplicar as matrizes de tal forma que isso case com as de transformações. O importante é que você nunca faça isso com relação à multiplicação de matrizes. Não multiplique entrada por entrada. Agora vamos fazer o jeito certo, né? Vou explicar para vocês. Primeiro, talvez fique mais fácil. Deixa eu ver o que eu preparei aqui, né? Pelos slides. Aqui já está a definição formal. Parece um negócio muito complicado. Tem uma notação aqui. Talvez as pessoas não lembram dessa letra grega aqui. Então, com calma a gente vai falar. Rapidinho, né? Essa aqui é uma letra chamada sigma. Sigma maiúsculo, a letra grega. Em português, a gente chama ela de somatório. Tá? Somatório. Bem, melhor eu explico o símbolo. Primeiro eu vou explicar como que a gente multiplica. Depois a gente volta para ver essa linguagem aqui formal. Deixa eu ver aqui, tem bastante símbolos, etc. Mas vamos aprender a multiplicar. Primeiro, através de um exemplo, para depois a gente tentar entender a linguagem ali. Tá? Só lendo aqui, uma coisa interessante tem que ter duas matrizes. Eu tenho a matriz A e ela tem a ordem M por N. Tudo bem? E eu tenho a matriz B e ela tem a ordem N por S. Então elas têm tamanhos diferentes, mas uma coisa é em comum. Tá? Esse N está aqui, esse N está aqui. Então o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Isso é muito importante. Tá? Então esse é o primeiro critério para saber se a gente pode multiplicar. Nem sempre vai ser possível multiplicar. Então tem o A e B. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Então se você faz um sanduíche aqui, né, você vê que aqui no meio tem que ser igual. E o interessante é que a matriz que vai se resultar dessa multiplicação, ela vai ter um tamanho do que sobra aqui, né? Nas laterais. Ela vai ter um tamanho 3 por 2. Então aqui dá para você desconfiar se você fez alguma coisa errada já pelo tamanho. Então isso é uma coisa que você vai saber. Tá? Para poder multiplicar, você olha aqui nos interiores
das matrizes e ver se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso dá definição, pessoal. Como que a gente vai fazer a multiplicação? Eu vou fazer um exemplo só. Tem uma série de vídeos, depois vai estar no campus, onde eu faço outros exemplos, né, em outras situações. Vai ser o seguinte, de jeito mais prático. Eu vou olhar para a primeira linha e vou trabalhar com relação à primeira coluna de B. Existem outros algoritmos na internet, aí você fica à vontade. Tá? Então, olho para a primeira linha e vou trabalhar ela com a primeira coluna de B. E eu vou multiplicar o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna de B. Então eu faço 1 com 2, depois eu faço 2 com 3, depois eu faço 5 com 0. E eu somo tudo isso aqui. Então vai ficar assim, pessoal. Essa é a primeira entrada, tá? Eu estou na linha 1, coluna 1. Então eu vou fazer o elemento 1, 1. Então vai ficar 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 5 vezes 0. Isso é a primeira entrada. E eu vou somar esse resultado. E aí eu prossigo, por exemplo, com a primeira linha e faço a mesma coisa com a segunda coluna de B. E eu vou trabalhar com o elemento 1, 2. Tudo bem? E eu vou fazer 1 vezes 1. Então, 2 vezes menos 1. Eu vou ter que somar 2 vezes menos 1. E por fim, 5 vezes 5. E eu somo 5 vezes 5. Então você percebe por que tem que ter essa compatibilidade entre linhas e colunas, né? Aqui eu tenho que ter o número de colunas, que são 3, é igual ao número de linhas, que são 3, para ter essa correspondência 1 a 1 das entradas. E aí, vou trocar de cor, para a gente não se perder, vou pegar o vermelho, e eu prossigo para a segunda linha. E aí eu faço a mesma coisa com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. Então aqui vai ficar 0 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 1 vezes 0. Que é o mais, tá, pessoal? Depois eu faço com a segunda coluna aqui de B, 0 vezes 1, mais 7 vezes menos 1, mais 1 vezes 5, por exemplo. E por fim, eu vou ter uma terceira linha, que eu tenho aqui, né, nesse caso. E aí eu repito também o mesmo processo. Primeira coluna de B, segunda coluna de B, eu tenho menos 2 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, mais 1 vezes... eu acho que, desculpa, eu estou aqui no menos 2 vezes 2, mais 0 vezes 3, né, pessoal? 0 vezes 3, depois 1 vezes 0. E agora eu vou ter aqui com a segunda coluna, vai ser menos 2 vezes 1, mais 0 vezes menos 1, e sim, agora mais 1 vezes 5, tá? Então faça com muito cuidado, né? Porque depois de todo esse trabalho, dá errado, né? Vai ser chato. Então faz com cuidado. Então essa é uma maneira de fazer, tudo bem? Soma, então aqui eu tenho 2 mais 6, dá 8, mais 0 é 8. Aqui eu tenho 1 mais menos 2, que vai ser menos 1, menos 1 mais 15, mais 25, desculpa, menos 1 mais 25 é 24. 0, aqui é 21, 0 menos 7 mais 5 é menos 2, aqui deu menos 4 mais 0 mais 0, então dá menos 4. E por fim a gente tem aqui menos 2 mais 0 mais 5, então deu 3. Tudo bem? Vamos conferir, né? E aí a gente tem aqui a resposta, aqui também está um pouquinho melhor, né? As minhas letras estão meio tremidas. E que você tem também o exemplo, e a gente tem aqui 3 por 2, né? Como a gente tinha discutido. Cancela os 3 aqui, sobra 3 por 2, essa é a matriz, pelo menos o tamanho está certo, as continhas estão aí. E assim você viu, dessa forma, através de um exemplo, como é que se multiplica. Tá? Agora, uma vez entendido, você vai aplicar isso para todos os tamanhos da matriz, desde que elas sejam compatíveis. Só vou olhar, como você vai ter acesso a esse slide e vai ver outros livros, tem essas anotações, vamos dar uma explicada aqui, então. Como é que fica de forma genérica, como que é a definição, tá? A gente vai entender aqui. Vamos voltar então no slide. A gente está aqui.
né? A gente reparei aqui sobre o tamanho, deixa eu só apagar aqui. E vamos falar dessa notação. E você vai ver em outros cursos, ou já viu em algum lugar. O que acontece é que para a gente falar do elemento que está na linha I e coluna K, ou seja, é o C e K, né? Coluna I está aqui. Desculpa, a linha I está aqui, a iésima linha, né? E aqui é a jésima coluna. Esse elemento, né, ele vai ocupar a posição IK. Como é que a gente cria? A gente multiplica os elementos da linha I com os elementos da coluna K. Então, esse elemento vai ficar da seguinte forma. K é igual a I1 B1K, tá? Mais a I2 mais B2K, mais, vamos fazer mais uns dois aqui, a I3 mais B, opa, mais não, né? Começa a complicar aqui, tem que ir devagarzinho pra gente não errar. Aqui é B3K, reticências, né? Quando, enfim, a gente não tem um tamanho exato aqui, tem os genéricos, né? Por fim, a gente vai chegar no AIN vezes o BNK. E aí, você repara, a notação ficou muito extensa, não dá para descrever a matriz colocando todas as entradas dessa forma, vai ficar muito ruim. Então, vamos ver o que aparece em comum e tentar economizar aqui, né, na notação. Então, você percebe que o I está fixo, ele é todo mundo da linha I está aqui. O I está fixo, tá? Mesma coisa o K, né, está fixo. O que está rodando e variando aqui? É o que está no meio aqui. Eles rodam da mesma forma. É 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Eu estou somando parcelas que se repetem. Tem um padrão. Tá? Isso eu posso, então, denotar da seguinte forma. Eu estou dizendo que, eu vou colocar aqui, de vez de chamar de 1 e 1, 2, 2, eu vou chamar de J. Coloquei um J aqui. J e J. E o J está variando do 1 até o N. Então aqui J está variando de 1 até N. Então ele está dizendo o seguinte, que eu vou ficar trocando os índices J do 1 até o N e vou somar. Isso aqui são somatórios. Então para abrir isso aqui quando J é igual a 1, aí você vai colocar A, I, no lugar do J é 1, B, 1, K. Acabei essa parcela. Agora eu vou para J igual a 2. Então vai ficar A, I, 2, B2K. Acabei essa parcela. Agora eu vou para J igual a 3. E assim por diante até chegar aonde? Até o JN. Onde vai ser, vou substituir o J por N. A, I, N, B, N, K. Então aqui está explicada a notação. Tudo bem? Então, né, essa é a matriz de multiplicação. São matrizes cujas entradas são dessa forma. E essa é a maneira que eu acho mais simples de explicar. Multiplicar linha por coluna. Talvez você vai encontrar outras formas, ou já aprender outras formas de multiplicar. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui com as aulas. Os outros exemplos você pode encontrar no campus virtual. Então aqui só vou passar rapidamente. E é muito interessante, só vou apontar uma coisa ou outra aqui. Por exemplo, essas matrizes são magrinhas, vamos dizer assim, né? Essa aqui é uma matriz coluna, essa aqui é uma matriz linha. Na hora que eu multipliquei, pum, virou uma matriz grande. Tudo bem? Então, assim, tomem cuidado para não se confundir também, para não criar falsas ideias, né, de que se eu operar matrizes pequenas, então o resultado vai ser pequeno. Não. Tudo bem? Essas aqui são matrizes finas, né? Depois eu vou dar uma engordada aqui. Mas isso é porque, veja bem, essa é uma matriz 3 por 1. E essa é uma matriz 1 por 3. Então já dá para você ver, né, que já dá para ver, né, que eu posso fazer a operação. E além disso, a resposta vai ter que ser uma matriz 3 por 3. Tá? Tem esses exemplos e vídeos estão no campus virtual. Uma notação importante é o de potências de matrizes. Tá? Então veja, eu posso multiplicar uma matriz várias vezes. Eu defini multiplicação de duas matrizes, mas depois eu vou falar das propriedades, mas aqui eu já vou adiantar, né, que quando eu estiver
a matriz e multiplicar ela várias vezes, mas tem um grande detalhe muito importante. Eu só consigo fazer isso, pessoal, se a matriz é quadrada, tudo bem? E aí, por quê? Né? Porque o número, porque quando eu vou multiplicar A vezes B, se essa matriz é M por N, essa obrigatoriamente tem que ser N por alguma coisa, tá? Então, se eu vou multiplicar A por A, e a matriz é M por N, e essa aqui é M por N, obrigatoriamente esse N tem que ser igual a esse M, né? Porque se eu posso multiplicar, significa que o número de linhas é igual ao número de colunas. Logo, obrigatoriamente a matriz tem que ser quadrada. Tudo bem? Notação. A elevado a N, tá aqui, desculpa, eu usei o N aqui, é outra coisa, tá? Aqui é só um exemplo. A elevado a 10 ou a elevado a 3 é você multiplicar matrizes 10 vezes ou 3 vezes. Então, A ao quadrado é você fazer A vezes A. Tudo bem? Nunca, não confunda. Isso acontece, né? Chega na hora da prova, o pessoal vê A ao quadrado e o pessoal começa a ficar criativo. Não confunda, não faça isso. Então, observação. Não faça isso. Faça isso. O quê? Talvez você nem tenha pensado nisso, mas se você pensou, não faça. Eu pego uma matriz A e ela tem entradas 2, 1, 0 e 0, por exemplo. Não, talvez esse exemplo não vai ser bom. Deixa eu ver um outro exemplo. Sei lá. Vamos colocar aqui 3, por exemplo. Aí o cidadão ou a cidadã acha que A ao quadrado é levar todo mundo de dentro ao quadrado. Aí fala, não, A ao quadrado é 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado. Não é. Porque se você fizer as entradas ao quadrado, vai ficar 4, 1, 0 e 9. Agora se a gente fizer A ao quadrado, isso vai ficar 2, 1, 0, 3. 2, 1, 0 e 3. Aqui, pessoal, eu tenho um pouco mais de prática, eu já vou fazer as contas. Isso vai dar 4. Aqui já vai dar 5. Depois eu vou ficar com 0 e por fim 9. Então isso é bem diferente de que eu tivesse 4, 1, 0 e 9. Né? Tá vendo que é uma entrada diferente? Não não faça isso, que eu escrevi não faça isso, acabei resolvendo aqui, mas não faça, isso aqui é diferente de 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Por que eu estou dando esses alertinhas? Porque são coisas que aparecem, né? A gente vai na prova, você vê lá o rascunho da pessoa fazendo essas coisas que não foi ensinado. Então, não sei, porque às vezes não prestou atenção, às vezes é induzida, né? Mas eu estou avisando que não é para fazer, tá? Multiplicar dessa forma, e quando tem essa notação, é só multiplicar várias vezes a matriz, tá? Não tem jeito simples aí, tá? Não vai cair o N para dentro. Vou falar das propriedades, então. Primeiro exercício. Pausa o vídeo, pensa um pouco, tá? Vou passar até a resposta, né? Pausou aí, vou postar a resposta para vocês, porque isso aqui é uma pergunta, se isso é verdade, tá? Se A ao quadrado é matriz nula, então a matriz A tem que ser necessariamente nula. Não é verdade, tá? E aí já começam umas diferenças, né, com os números, né? Porque se você pegar um número e levar ao quadrado e falar que é 0, obviamente o número tem que ser 0, né? A gente fala dos números reais. Mas aqui a gente tem essas diferenças. Algumas propriedades da multiplicação. Veja, considere que eu tenho as matrizes e de tal forma que eu consiga multiplicar. Você sabe que tem um probleminha, as linhas têm que ser igual a colunas. Então, se eu tiver 3 matrizes que eu consiga multiplicar, tá? Ou seja, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B e o número de colunas de B é igual ao número de colunas de C, eu consigo fazer essa conta? Tá? É isso que eu tô, é nesse ambiente que eu estou. Tudo aqui é possível, né? Se eu conseguir multiplicar 3 matrizes, não importa a ordem que eu faça. Ou eu posso fazer A vezes B primeiro, ou B vezes C primeiro. Depois multiplicar com A, entendeu? Então eu posso ficar trocando os parênteses de lugar. Tá? Eu expliquei como que multiplicavam 2 matrizes, mas se eu for multiplicar 3, eu posso fazer de 2 em 2. Beleza?
Lembra que a matriz nula era o elemento neutro da soma, né, da adição? Aqui entra o papel importante da matriz identidade, tá? A matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação. Só uma observação aqui, talvez pelo slide a gente possa levar a um certo engano. Aqui está claro que a matriz A tinha que ser quadrada, porque se eu fizer A vezes identidade, estou dizendo que o número de linhas de A, o número de colunas de A é N, que é igual ao número de linhas da matriz identidade, e como eu tenho essa volta aqui, então o número de colunas de A é igual ao número de linhas da identidade. Então aqui a matriz A é ao quadrado. Mas não necessariamente eu vou falar dessa propriedade com matriz quadrada, tá, pessoal? Eu posso pegar, por exemplo, se eu tiver a matriz A, que é uma matriz, por exemplo, 2, 3, 1, 0, 1 e 0. Essa é uma matriz que tem tamanho 3 por 2. A propriedade da identidade é a seguinte, que se eu pegar essa aqui, olha bem, o número de colunas da matriz A é 2. Então eu vou pegar uma identidade que tem tamanho 2. É uma matriz quadrada 2 por 2. Ela é uma matriz 1, 0, 0, 1. Se eu pegar A e multiplicar pela identidade, ela vai dar A, porque ela é elemento neutro. E por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque tem que funcionar a multiplicação, né? O número de linhas da identidade tem que ser igual ao número de colunas de A. Na hora que eu faço essa conta, pessoal, faça essa continha, você vai ver que é A. E da mesma forma, para multiplicar do outro lado, eu não vou multiplicar pela identidade o quadrado, e 2, né? Para eu poder fazer a outra operação, porque aqui eu fiz A e 2 igual a A. Aqui, deixa eu observar aqui, a matriz tem que ser quadrada. Para eu poder fazer a continha do outro lado, por exemplo, eu teria que fazer I3A. Tudo bem? Porque eu preciso multiplicar por uma matriz que o número de colunas dessa matriz, que é 3 por 3, tem que ser igual ao número de linhas dessa matriz. E mesmas coisas, isso aqui vai dar A. O que você vai pegar dessa propriedade? Que a identidade, na hora que você conseguir multiplicar a matriz pela identidade, vai dar a própria matriz. E aí você só vai ter que tomar um cuidado que identidade você vai pegar de um lado ou do outro. Se a matriz for quadrada, você vai pegar a matriz da ordem que tá. Então eu escrevi aqui a propriedade pensando na matriz quadrada, mas ela é um pouquinho mais geral que isso. Eu posso trabalhar com os dois lados da matriz, tá? Eu posso operar com uma identidade de um tamanho de um lado e com a identidade do tamanho do outro, que vai dar a própria matriz A. Uma outra operação importante é a distributividade, tá? É a relação da multiplicação com a soma. Então, por exemplo, eu tenho que uma matriz A está multiplicando uma matriz que é soma de outras duas, B mais C. Eu posso simplesmente fazer a multiplicação de A vezes B com A vezes C, tá? Às vezes isso é interessante, às vezes não. Tudo bem? Mas saiba que é possível fazer essa propriedade.